Olá, então, bom dia. Depois de ouvirmos a palavra de Deus ministrada por nossa amiga, pela Maura, que Deus continue presente, né? Que possamos realmente entender essa dimensão de Deus conosco, apesar de nós. Vocês todos são bem-vindos, Kathleen, Davi, Maria, todos que estão ouvindo essa mensagem são bem-vindos a estarem conosco na EBED, da PIB Floripa. Nosso tema é a mentalidade cristã, posicionamento do cristão numa sociedade não cristã. Temos como base o livro de John Stott, tá? Mas estamos usando apenas como base. Esse momento que vivemos hoje é um pouco de angústia por causa dessas questões da morte, né? Essa questão da enfermidade, da pandemia. Isso, confesso para vocês que tem me angustiado, como agir, né? Como nos posicionar em relação a isso. Eu peço muito a Deus que Deus nos fortaleça após a pandemia. Que nos dê uma sabedoria para agirmos fora das quatro paredes. Vai ser muito bom estar nas quatro paredes, porque hoje nós temos saudade de estar com os irmãos, vontade de estar com os irmãos, porque é muito bom estar com pessoas. Esse isolamento tem nos distanciado de pessoas, e para quem gosta, é bom estar juntos, né? Mas a sociedade vai precisar de referenciais, e aí a minha oração é que possamos ser, então, esse grande referencial. Amém? Vamos lá, queridos. Engajamento. O que temos a ver com isso? Você se sente engajado na obra do Senhor? Se sente engajado a servir ao Senhor? Você está participando de algo que tem uma dimensão do reino de Deus? Porque muitas vezes nossos encontros têm muito a ver com o ajuntamento de querer estar junto, da irmandade, da amizade. Mas eu peço a Deus isso, que possamos enxergar, que Deus possa nos dar discernimento para enxergar qual a vontade dele para nossas vidas. O que Deus tem para nós para que possamos nos engajar à obra dele, né? Essa é o intuito, então, de estarmos persuadindo, né, através dessa aula. Nós vimos na aula anterior, né, que os imigrantes protestantes vieram para o Brasil e fundaram, então, hospitais, universidades, escolas, seminários, se investiram no agronegócio, cresceram no campo, geralmente eram camponeses, né? Criaram também fábricas, comércios, igrejas, Brasil afora, e também editoras de jornais. Então nós vimos que eram homens que se identificavam com Cristo, então chamados de protestantes, que ao virem para o Brasil fizeram parte da cultura brasileira. Esses dias eu estava ouvindo um sujeito que eu gosto muito, que é o Amir Klink, né? É um explorador, é um sujeito que particularmente eu tenho um carinho, já li alguns livros dele, e ele é um sujeito inquieto, bastante inquieto. E os pais deles não eram do Brasil, né? O pai era libanês, a mãe sueca. E ele falou que uma coisa interessante, que ele aprendeu com os pais um profundo amor pelo país. Então, como ele diz, é fácil para nós que nascemos no Brasil, amarmos o Brasil. Mas para aquelas pessoas que vêm de fora e resolvem amar e se dedicar e investir e viver e criar seus filhos e dar continuidade à sua família num outro país, é fantástico isso, assim, esse amor. Nós precisamos ter trazer essa coisa para nós, assim. Nós precisamos amar e querer o melhor do nosso país, né? E aí, qual o instrumento de Deus que podemos ser para isso, né? Entendendo que nós não estamos sozinhos. Apesar de muitas vezes acharmos que estamos sozinhos, nós nunca estamos sozinhos, né? Deus é conosco. Deus sempre é conosco. É Ele que nos reveste de poder, é Ele que nos reveste de sabedoria, é Ele que nos dá ousadia, discernimento, coragem. Então nós somos apenas um instrumento de Deus. E esse discernimento de que Deus é conosco é com todos nós, tá? O ir e fazer discípulos não é restrito a pastores,
não é restrito a evangelistas, é uma missão do corpo. E nós, cada um de nós, fazemos parte dessa missão. E cada um de nós é revestido com a graça de Deus, com o poder de Deus, com o Espírito Santo de Deus para nos capacitar. Então, isso é fantástico, porque só temos que ir, só temos que crer, né? Enfatizar a nossa fé de fazer a obra dele. E aí era onde, né? Principalmente com nossa cidade. Nós temos influenciado a nossa cidade sabe que nós existimos, sabe o benefício que é estarmos morando nessa cidade, se envolvendo, crescendo nessa cidade, estudando, trabalhando. Em especial também temos aí no canto a Universidade Federal, que é um baita de um campo missionário. E aí quando eu penso em fazer diferença lá, um campo aberto para isso, fértil, precisamos crer, precisamos ter iniciativa, precisamos acreditar nisso. O texto-chave é o de Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu os ordenei a vocês até o fim dos tempos. Então, nós temos que entender que é um passo de cada vez. Precisamos sair, né, e deslumbrar o local que nós estamos, onde estamos inseridos, e entender que temos uma missão de fazer discípulos por onde quer que andarmos. Discipulado e envolvimento social. Diz o texto de Mateus 9,35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Então, Jesus ele não só estava saindo, né, andando e percorrendo um caminho, mas também fazendo o bem, né, pregando o evangelho e tendo a oportunidade também de curar os necessitados. Então, ele juntava pessoas perto dele, porque o admiravam e também porque viam a glória de Deus e glorificavam a Deus pela sua presença, né? Então, pode ver que essa ação ela é fantástica e Jesus é um grande exemplo disso, né? E nós precisamos nos espelhar sempre, né, em Jesus. Em Atos 10, 38, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, né? Novamente nós temos aí um relato, né, já de Atos, falando da caminhada de Jesus, falando da ação de Jesus enquanto estava conosco, né? Enquanto ele andou por toda parte, né, fazendo o bem, né? Você sabe, você tem esse entendimento que por onde quer que nós andamos, nós fazemos o bem, as pessoas veem isso, veem no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar, nos nossos planos. Apesar de nós, né, as pessoas conseguem enxergar que temos um Deus cuidando de nós e nos usando e nos capacitando para fazer o bem. A herança evangélica da responsabilidade social. Alguns exemplos notáveis desse envolvimento podem ser vistos na Europa e na América no século XVIII. Então nós vamos trazer aqui esse exemplo, né, da Europa e da América, porque já é fato histórico, isso ocorreu, né, e aí nos traz essa, para mim, né, especial assim também, né, me traz essa coisa assim, quando isso acontecer no nosso país, né, para que também vira fato histórico e as pessoas possam um dia falar da ação de Deus sobre nosso país. Não é? E outra assim, nós estamos vendo, e aí essa perspectiva vocês vão ver também, né, que não é de um governo, tá? Tem muito a ver conosco. Hoje se vê muito isso, uma esperança em um governo que esse Brasil cristão vai ser luz do mundo. Não é bem assim que a história mostra, tá? Ela mostra Deus usando pessoas e o governo apenas um instrumento desse Deus, né? E aí vou usar aqui o exemplo de John Wesley, foi um clérigo anglicano e teólogo cristão britânico, líder precursor do movimento metodista e um dos dois maiores avivacionistas da Grã-Bretanha.
John Wesley é popularmente lembrado como evangelista itinerante e pregador. No entanto, o evangelho que ele pregava inspirava as pessoas a se envolverem em causas sociais em nome de Cristo. Os historiadores atribuem à influência de Wesley o fato de que a Inglaterra ter sido poupada dos horrores de uma revolução sangrenta como a da França. Então, olha só que maravilha isso, né? Para quem conheceu, quem já estudou um pouco sobre a Revolução Francesa, a gente viu que foi um carnificínio, assim, né? Muitas pessoas morreram, um negócio cruel, assim, uma anarquia mesmo, né? Tem um lado bom da própria Revolução, de mudar o contexto, mas tem um lado muito ruim, que foi a violência usada para isso, né? E ver na pessoa de Wesley um precursor para que a violência não ocorresse na Inglaterra, porque poderia acontecer os mesmos moldes da França. Isso é maravilhoso. Isso é ver a mão de Deus, isso é glorificar a Deus. A mudança que se deu na Inglaterra durante esse período foi muito bem documentada por J. Wesley Braid no seu conhecido livro A Inglaterra antes e depois de Wesley, cujo subtítulo é O Reavivamento Evangélico e a Reforma Social. Braid descreve a profunda selvageria de grande parte do século XVIII, que se caracterizou pela corrupção e o suborno na vida pública, a arrogância e a truculência das autoridades eclesiásticas, obsessão pela jogatina, bebedeira desenfreada da população, mortalidade infantil, tráfico desumano de negros africanos, né? Cruel tortura de animais no esporte, selvageria do sistema presidiário e do Código Penal, expansão devastadora da imoralidade. Então são coisas que a gente olha, né? E isso aconteceu nesse país no século XVIII e XIX. Mas não é distante também da nossa situação. Coisas também acontecem, coisas ruins, né? Também acontecem no nosso país. Situações também que precisam de uma interferência divina, assim, precisa de uma intervenção divina nessas questões. Será que a gente consegue discernir os problemas do nosso país? Será que a gente, ao discernir também esses problemas, temos um temor de Deus de tentar resolver isso? Tentar ser um instrumento de Deus para que esse país possa ser um país melhor? É o que a gente vê. Todas essas manifestações fazem crer que o povo britânico era, na época, talvez tão profundamente depravado e corrupto quanto nenhum povo da cristandade. Mas então essas coisas começaram a mudar. E no século XIX, a escravidão e o tráfico de escravos foram abolidos. O sistema penitenciário foi humanizado. Melhoraram as condições nas fábricas e nas minas. A educação tornou-se acessível ao público. De onde veio, então, essa acentuada humanidade, a paixão por justiça social e a sensibilidade para com os erros humanos, homens de Deus. Deus coloca em nosso coração, queridos. Se não é o caso, peça a Deus, para que possamos ser sensíveis a essas situações. E entender que essas situações não se resolvem apenas com políticas públicas de governo. São situações que nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, podemos sim influenciar e fazer a diferença. Nós já temos, graças a Deus, bons projetos no Brasil, pessoas envolvidas com o seu contexto, tentando mudar esse contexto, né, de exploração, de abuso, de violência, pertinentes ao nosso país. Mas, muitas vezes, isso foge da nossa sensibilidade quando a gente acredita que é só uma questão de ONG, assim, de uma instituição. Então, muitas vezes nós contribuímos e ajudamos a instituição como se não tivesse a ver conosco. Fizemos a nossa parte. Então, esse estado como é que se diz? De letargia, muitas vezes, nos acomete, né? Nós
fazemos, vamos à igreja, contribuímos e não tem nada a ver conosco. Não, tem tudo a ver conosco, de uma forma ou de outra, né? Dimensões grandes ou pequenas, mas nós temos sim, Deus nos dá essa condição de mexermos com o ser humano, capacitando o ser humano a ser pessoas melhores, pregando o evangelho a esse ser humano e trazendo esse ser humano então para Cristo. Né? Isso é a grande diferença. Já o papel de evangelizar e fazer discípulos já é uma grande diferença na sociedade, amados. Não é só uma questão de igreja. Não é só. A gente muitas vezes transfere essa responsabilidade da missão de fazermos discípulos para a igreja. Né? Então, ao invés de nós pregarmos o evangelho, não. Levamos as pessoas aos cultos. Bênçãos os cultos, elas ouvem a mensagem de Deus, mas também é responsabilidade nossa. Muitas vezes ela ouve e não entende nada e fica por isso mesmo. Né? Então, é responsabilidade nossa também. Tal mudança surgiu de uma nova consciência social, e essa consciência social, convém admitir, no entanto, foi nutrida pelo reavivamento evangélico, através de um cristianismo vital e prático. O reavivamento evangélico fez mais pela transfiguração do caráter moral da população em geral do que qualquer outro avivamento registrado pela história britânica, pois Wesley tanto foi um pregador do evangelho quanto um profeta da retidão social. Ele foi o homem que restituiu a alma à nação. Amém por isso, né? Como é bom poder olhar para essa situação, olhar para esse fato histórico e ver a mão de Deus através de um homem. Então hoje, dentro do nosso contexto cristão e fora dele também, principalmente no contexto inglês, John Wesley é uma pessoa respeitada. Estamos falando de John Wesley hoje, 200 anos depois. Isso é tremendo. Não é? Quem sabe a gente pode ouvir falar de nós, né, um dia, né? O Denis, da Kathleen, Davi, da Maria, da Rosalie, de tantas outras pessoas que estão nos ouvindo hoje. Quem sabe nós possamos ser esses agentes da história de Deus, né? Isso não depende do tamanho, o resultado é com Deus. Só nós temos que colocar à disposição e crer que é possível isso acontecer. Você acredita que é capaz de tal influência? Eu acredito. Em nome de Jesus. Outra figura aqui, né? Anthony Wesley. Cooper, sétimo da família, era cristão, político britânico, filantropo e foi um reformador social. Esse homem aqui é muito interessante ouvir a história dele também, né? Você pode pegar na internet. A gente olha assim porque ele tinha um contexto já da aristocracia britânica, ele foi conde, né? Então a gente acha que essas coisas, só por fato de ser uma pessoa com mais condições financeiras, já estava tudo resolvido. E não é assim. Ele tem uma infância terrível, assim. Ele totalmente desprezado pela família, assim, o pai não dava muita atenção, ele tinha vários problemas para dizer que assim, não daria certo. Mas um homem que entendeu a graça de Deus, entendeu a misericórdia de Deus, e buscou a mente de Cristo, né, através da conversão, e aí foi usado por Deus dentro do contexto político. Sua preocupação era com o trabalho de menores nas fábricas e moinhos, com os meninos limpadores de chaminés, com a causa dos lunáticos, com as mulheres e crianças nas minas, também com as crianças das favelas, dentre as quais mais de 30 mil só em Londres não tinham onde morar, e mais de 1 milhão no país inteiro não tinham possibilidade de acesso à escola. Olha só a situação caótica que vivia então a Inglaterra, principalmente a cidade de Londres. Então esse homem, ao olhar para isso e entender que ele tinha um papel, ele poderia ser um instrumento de Deus como político, né? E também como um homem de Deus. Ele lutou por essas causas, para pelo menos aliviar a dor de tantas pessoas que estavam padecendo, que estavam necessitando de expectativa, de esperança. Então esse homem entendeu isso e usou sua política pública para que isso melhorasse, né, acontecesse. George Bascombe, que escreveu sua biografia, é em geral muito crítico de Cooper. Não deixa, no entanto, de concluir a avaliação de sua vida com este generoso tributo. De fato, nunca homem algum fez tanto para diminuir a extensão da miséria humana ou para aumentar a soma total da felicidade. Ele próprio afirmou que a maioria dos grandes movimentos filantrópicos do século nascera com os evangélicos. Que assim seja conosco também. Que as pessoas possam olhar
que esse país nosso, né, que a gente sempre fala assim, país do futuro, mas esse futuro não chega, né, isso é um pouco desesperador, né, cheio de promessas a respeito do nosso país, da fartura que nós temos, das condições favoráveis que nós temos para ser uma grande nação, e essas coisas não acontecem, isso dá uma certa frustração, mas que possamos, como reino, né, como homens de Deus, pensarmos em fazer diferença para que um dia sim esse país possa ser um país melhor e as pessoas possam ver isso e testemunhar sobre isso, né? Que os evangélicos, né, aquelas pessoas que se identificaram com Cristo, os discípulos de Jesus, contribuíram para que isso acontecesse. Amém, queridos? Que assim seja. Charles Finney foi um pastor, teólogo e pregador entusiasta e abolicionista, um dos líderes do segundo grande despertar dos Estados Unidos. Né? Outro homem que entendeu o significado de Deus na sua vida e foi usado grandemente por Deus nos Estados Unidos. Finney, que através de suas pregações do Evangelho, grandes multidões foram conduzidas à fé em Cristo. Finney estava firmemente convencido de que o Evangelho libera um poderoso impulso rumo à reforma social e que também a negligência da Igreja pela reforma social entristece o Espírito Santo e constitui um empecilho para o revivamento. Finney afirmava que o grande negócio da Igreja é a reforma do mundo. A Igreja de Cristo foi originalmente organizada para ser um corpo de reformadores. Está vendo? Como essa missão, né, de Deus, ela realmente faz parte da vida do ser humano, né, do homem. Nós precisamos apenas entender isso e trazer essa responsabilidade para nós, como aconteceu com este homem de Deus. Portanto, não é de estranhar que através do evangelismo de Finney, Deus tenha levantado um exército de jovens convertidos que se tornaram os agentes do movimento reformador da sua época. Em particular, as forças que se opuseram à escravidão saíram principalmente de entre os convertidos nos reavivamentos de Finney. Então pode ver o quanto um homem de Deus foi usado, né? E aí a questão da escravidão, que era uma vergonha, para as pessoas começaram a discernir nesse momento o sofrimento que era imposto ao ser humano, né? E aí começaram a buscar formas de aliviar e de resolver essa situação, né? E hoje nós sabemos que isso aconteceu porque foi abolida então a escravidão nos Estados Unidos, tanto quanto na Inglaterra, e bem depois no Brasil. Só que no Brasil nós não temos relato, né? Infelizmente não temos relato da intervenção do cristão, né? Da Igreja de Jesus nessa questão. Havia uma incomodação social clara sobre isso, sobre esses abusos, né? E estava passando da hora de se resolver isso, apesar de o país estar preso a questões econômicas, né? Envolvidas à escravidão. Mas e ela aconteceu, graças a Deus. Graças a Deus a abolição aconteceu, mas nós não podemos, infelizmente, ter essa graça, né, de estar nos altos da história como movimento cristão contra a abolição, né? O século XIX também é conhecido pela enorme expansão das missões cristãs que esse testemunhou. Não se deve imaginar, contudo, que os missionários se concentrassem exclusivamente na pregação do Evangelho, ou que sua preocupação social se restringisse ao auxílio e socorro, negligenciando o desenvolvimento e mesmo a atividade sociopolítica, né? Tinha muito mais a ver, né? Então, essa visão do missionário, né? Da pessoa que nós podemos todos ser missionários. Nós temos que entender que missionário não é só aquela pessoa que sai, né, e vai fazer um curso e sai do seu país. Não, missionários somos todos nós, que temos que entender que podemos fazer missões, que podemos pregar o Evangelho, temos liberdade para isso e fazer diferença, né? E não só ficar na questão também da mensagem, mas também do auxílio e socorro aos necessitados, às pessoas que precisam. Os missiologistas, o missiologista americano Dr. Peace escreve: na missão, a ação social segue a linha dos apóstolos do passado. Seu interesse nunca se limitou à simples prestação de auxílio. O missionário itinerante carregava consigo, olha só que fantástico isso, uma sacola de medicamentos, um rebanho melhorado e sementes ou plantas novas ou selecionadas. Olha só que fantástico, né? Então ele tinha ele entendia o quanto ele poderia falar, né, de Jesus. Ele foi
instruído a isso, capacitado a isso, sabia do seu potencial para evangelizar, de falar, de pregar o evangelho, de ensinar as boas novas, mas também não ficava só no evangelho, né? Então ele andava preparado para qualquer ocorrência ajudar, né? Então quando ele via uma situação, ele pensava, olha, posso ajudar melhor, né, a melhorar a vida dessa pessoa, né? Então eu sempre estava ali com os remédios, né, com sementes, que é mais ou menos uma comunidade agrícola, né, e também com o rebanho. Opa, vamos lá, o que a gente pode te ajudar, né? Eu prego o evangelho, você ouve o evangelho, se for pela graça de Deus você é salvo, e ainda a gente muda a sua condição de vida. Essa é fantástico. Os missionários revolucionaram a economia de Gana ao introduzirem o café e o cacau plantados por famílias e indivíduos em suas próprias terras. Então, as pessoas, relato disso, né, em Gana, onde também é uma comunidade agrícola, as pessoas levaram então suas sementes e mudaram então a história desse país através dessas sementes, né? Gana foi conhecida então por produzir café e cacau e ser exportador também desses produtos. James Macken transformou a vida da Tailândia do Norte ao eliminar suas 3 maiores pragas, a varíola, a malária e a lepra, né? Então, pessoas que viram a situação de doenças, como hoje, né? Como hoje, essa pandemia que nós vivemos hoje de uma gripe, né? A Covid, e aí bate no coração, né, de produzir algo diferente, para que possa produzir a vacina, né? E também, depois de produzir a vacina, levar essa vacina consigo para ajudar as pessoas que estavam nesse país. Então, tá vendo, queridos, que a mente de Cristo, como ela desenvolve em nosso coração, esse ímpeto de ajudar, esse ímpeto de discernir o contexto à nossa volta, e de ser um instrumento de Deus para esse contexto ter uma mudança. Bem claro isso. E é bom olhar isso, é bom a gente olhar a história. Eu sempre falo assim, aprenda a história. Vai ler livros sobre histórias, né, tanto melhor ainda do cristianismo, é claro, mas história em geral. Você vai ver que a história sempre é formada por homens e mulheres, né? E no caso do cristão, homens e mulheres de Deus que fizeram diferença. Né? Eu sempre falo assim, Senhor, que possamos fazer parte dessa história também, né? Nossos nomes, nossa vida possa influenciar e ser contada, né? E glorificada a Deus por isso. Os poços e a água pura geralmente apareciam através de ajuda dos missionários. As escolas industriais foram uma ênfase durante todo o século XIX. Estabeleceram-se indústrias. Além disso, eram geralmente os missionários que protegiam os povos nativos contra a exploração e a injustiça por parte dos governos e das companhias comerciais. Eles desempenharam um papel muito importante na abolição do trabalho forçado no Congo. Resistiram ao comércio de escravos do sul do Pacífico, lutaram persistentemente pelos direitos humanos no combate ao ópio, à atadura dos pés e à exposição de meninas recém-nascidas na China. Abriram guerra à queima das viúvas, ao infanticídio e à prostituição sagrada na Índia. E, acima de tudo, romperam a escravidão social. Posso fazer uma pesquisa na web sobre isso. Olha aqui. É só tu... Pronto, o celular perto já... Que é isso, né? Vamos lá. Abriram guerra à queima das viúvas, ao infanticídio e à prostituição sagrada na Índia. E, acima de tudo, romperam a escravidão social e a economia do sistema de castas que afetava os interiorizados e marginalizados. Persuasão. Você sabe utilizar? Queridos, nós temos esse instrumento que é persuadir. Então, quando nós estamos dando uma aula como essa, desde quando bate no nosso coração esse desejo de falar sobre esse tema, bate no coração essa vontade de persuadir, né? De fazer você entender, você participar, você ser convencido que você faz parte disso. Que você tem realmente a mente de Cristo. Isso é um privilégio para nós, de pensarmos como Cristo pensa, né? De agirmos como Cristo age, e entendendo isso, que Deus possa nos usar mesmo, que Deus possa estar nos incomodando,
Isso é uma ação de Deus. Por isso que eu também fico tranquilo em relação ao resultado de qualquer coisa a respeito ao Evangelho. De qualquer ação nossa, né? Eu tenho paz, assim. Dessa minha caminhada de fé, eu tenho paz que apesar de mim, Deus tem nos usado. E como diz lá o texto da semente, né, ela vai cair nos solos, no terreno pedregoso, no terreno difícil, que muitas vezes não dá resultado, mas uma hora ela cai em boa terra. E quando cai em boa terra, diz o texto que ela se multiplica, né? Ela cresce e dá frutos, e esses frutos são para a honra e a glória do nosso Deus. Amém? Que possamos então ter um excelente domingo. Deus abençoe nesse domingo. Que Deus abençoe você nessa semana. Eu sou grato pela participação de vocês, por estarem ouvindo. E também peço, né, em nome de Jesus, que essa semente possa estar plantada no seu coração. Né, de você estar se colocando diante de Deus para fazer diferença. Para entender que você pode se engajar, pode participar de algo novo, algo maravilhoso, algo que fica na história, para a honra e a glória dele. É essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, Deus abençoe, queridos. Obrigado.